a maioria das pessoas consegue passar horas falando sobre futebol. Debatem jogadores, estatísticas, técnicos, campeonatos. Vivem o drama de cada gol como se o destino da humanidade dependesse disso. Mas aí tem você. Aquele que não assiste. Aquele que no meio da euforia permanece em silêncio. E inevitavelmente, alguém sempre pergunta: mas como assim? Você não gosta de futebol? Essa pergunta parece simples, mas carrega algo muito mais profundo. Porque o ato de não assistir futebol revela muito mais sobre a sua mente, seus valores e o seu grau de consciência do que o jogo em si. E não se trata de ser diferente. Trata-se de para onde sua atenção vai, de como o seu cérebro lida com o prazer coletivo e, principalmente, de o que sua alma realmente valoriza. Os psicólogos chamam isso de dissonância de valores. É quando a sociedade encontra prazer em algo que o seu cérebro simplesmente não responde da mesma forma. Não é rebeldia, é autoconsciência. E quando olhamos mais fundo, percebemos que as pessoas que não assistem futebol costumam se encaixar em 4 perfis muito distintos, 4 tipos psicológicos que revelam como elas percebem o mundo, o sucesso e até o próprio sentido da vida. Tipo 1. O pensador focado em si mesmo. Esse tipo não odeia o futebol. Ele simplesmente não sente o que os outros sentem ao assistir. O cérebro dele não é programado para emoções vicárias, aquela empolgação que vem de ver os outros vencerem. Enquanto a maioria sente dopamina quando o time marca um gol, ele sente dopamina quando conclui um projeto, quando entende algo novo, quando avança um passo em direção a algo pessoal. A emoção dele vem do progresso, não do espetáculo. Por isso, quando todos gritam de euforia, ele pensa: por que eu deveria me importar com pessoas que eu nem conheço? Psicologicamente, essas pessoas têm baixa necessidade de validação externa e alta autodeterminação. Não buscam pertencimento através de emoções compartilhadas. Encontram sentido no aprimoramento próprio. E é isso que, para muitos, soa como frieza. Mas não é frieza, é independência emocional. São mentes voltadas para dentro, que não precisam ver os outros vencerem para se sentirem vivas. Esse tipo é cada vez mais raro. Num mundo onde quase todo prazer vem de fora, das telas, dos jogos, das vitórias alheias, o pensador focado em si mesmo é o que redescobre o prazer de evoluir em silêncio. Enquanto o mundo vibra, ele constrói. E talvez por isso seja mal compreendido. Tipo 2. O observador desiludido. Esse é o tipo que já gostou de futebol, que já assistiu todos os jogos, que já sentiu a emoção da torcida, que já acreditou no sonho, mas em algum momento percebeu a farsa. O marketing, o dinheiro, os contratos milionários, a idolatria por pessoas que nem sabem que você existe. E então, algo dentro dele simplesmente se desligou. Esse é o tipo que passa pelo que os psicólogos chamam de distanciamento existencial. É quando o entretenimento deixa de fazer sentido, porque não existe mais crescimento real ali. Ele percebe que aplaudir não resolve seus problemas, que celebrar estranhos não preenche o vazio, e que o entusiasmo coletivo, quando observado de longe, parece mais um ritual de fuga do que de prazer. O observador desiludido não é arrogante. Ele apenas percebeu que o jogo e tudo o que gira em torno dele é uma ilusão cuidadosamente mantida. E quando você começa a ver o mundo com olhos despertos, percebe o quanto investimos energia em histórias que não nos pertencem. Esse tipo não rejeita o futebol. Rejeita a ideia de que ele importa mais do que a própria vida. E é por isso que, mesmo parecendo distante, ele está mais perto da verdade do que muitos que gritam nas arquibancadas. Tipo 3. A mente redirecionada. Esse tipo não sente aversão. Ele apenas encontrou outros lugares para colocar a própria emoção. Carros, tecnologia, música, filmes, ciência, espiritualidade, qualquer coisa que acenda uma faísca de curiosidade genuína. Não é sobre ser diferente. É sobre como o sistema de recompensas dele funciona. Psicologicamente, esse é o tipo com padrões de estimulação diversificados. Ou seja, o cérebro precisa de novidade e relevância pessoal para liberar dopamina. E o futebol, por mais grandioso que seja, se torna previsível. Os mesmos gestos, os mesmos resultados, os mesmos dramas. Para a mente redirecionada, o prazer está em interagir, em entender, em sentir-se parte de algo criativo. É o tipo que se envolve profundamente quando o assunto o desafia intelectualmente ou emocionalmente. Eles não vivem de rotina, vivem de significado. E, para eles, um bom filme, um novo conceito ou um design de carro inovador é tão empolgante quanto uma final de Copa do Mundo é para um torcedor. Não é falta de paixão. É uma paixão mais seletiva, mais sofisticada, mais conectada com o próprio propósito. Eles não precisam do espetáculo porque já estão imersos em suas próprias histórias. Tipo 4. O realista honesto.
Esse é o grupo mais cru. O que olha para a TV e pensa: por que eu assistiria milionários correndo atrás de uma bola enquanto eu mal consigo pagar as contas? Esse tipo não é cínico, é apenas sincero. O futebol para ele não é uma fuga, é um lembrete. Um lembrete de tudo que ele ainda não conquistou. De tudo que falta. Alguns nesse grupo sentem raiva, outros apenas indiferença. Mas o ponto é o mesmo. Não há energia sobrando para se investir em algo que não traz retorno. Não há tempo para viver através dos outros quando a própria vida exige sobrevivência. Psicologicamente, são pessoas com forte senso de realidade, geralmente moldadas por frustrações e responsabilidades precoces. Não há espaço para fantasia. Elas não odeiam o jogo, só estão cansadas de ilusões. E existe algo de belo nessa honestidade. Enquanto muitos se perdem em distrações, esses preferem olhar o mundo de frente, sem anestesia. Não buscam dopamina, buscam direção. E talvez, um dia, sejam os que realmente mudam o próprio destino. Mas talvez você não se encaixe perfeitamente em nenhum desses tipos. Talvez seja um pouco de cada um. Um pensador que se tornou desiludido. Um curioso que redirecionou a mente, mas ainda carrega um toque de realismo amargo. E isso é o mais humano que existe. Porque não assistir futebol não é sobre rejeitar o prazer dos outros. É sobre redefinir o que o prazer significa para você. É sobre reconhecer que sua energia mental é preciosa demais para ser investida em histórias que não movem sua vida para frente. E que, quando seu foco está em aprender, criar, evoluir, é natural que o espetáculo dos outros pareça distante. Talvez o que o mundo chama de desinteresse, na verdade, seja a consciência seletiva, o início de um novo tipo de atenção, aquela que não se dispersa, que não busca aprovação, que não se anestesia com o coletivo. E é aqui que o vídeo toca um ponto invisível. A diferença entre viver de fora para dentro e de dentro para fora. O torcedor vive o êxtase da massa. O pensador vive o silêncio do próprio progresso. Um busca conexão, o outro, clareza. E nenhum está necessariamente errado, apenas em estágios diferentes da mesma jornada humana. A busca por significado. Mas há algo que todos esses tipos têm em comum: a vontade de sentir-se vivo. Uns fazem isso gritando nas arquibancadas. Outros fazem isso em silêncio, construindo, criando, descobrindo. Uns vibram com gols. Outros vibram com ideias. Uns celebram vitórias alheias. Outros se tornam a própria vitória. Então, se você não assiste futebol, talvez não seja porque você não gosta. Talvez seja porque sua mente evoluiu a um ponto em que o espetáculo já não te basta. Você quer estar no campo da própria vida, não nas arquibancadas da existência dos outros. E tudo bem, porque quando você começa a perceber a beleza de construir sua própria história, assistir à história dos outros perde o brilho. Você não precisa de um jogo para se sentir parte de algo maior. Você é algo maior. E talvez essa seja a psicologia das pessoas que não assistem futebol. Não a psicologia da indiferença, mas a da consciência. A psicologia daqueles que já perceberam que a maior partida está acontecendo dentro de si, e que o verdadeiro gol é aquele marcado quando você escolhe acordar, focar e criar mesmo quando o mundo inteiro está distraído. Se esse vídeo te fez pensar diferente, inscreva-se. Aqui a gente não assiste a vida passar, a gente a entende. E quanto mais pessoas despertarem desse sono coletivo, mais conscientes seremos do que realmente importa. O Mentes Atemporais não é apenas um canal, é uma mentalidade. E se você quiser e puder colaborar para manter o canal Mentes Atemporais ativo, por favor, considere fazer uma doação de qualquer valor via Pix, usando o QR Code que aparece aqui na tela. Também deixarei a chave Pix na descrição deste vídeo. Muito obrigado por assistir e caminhar conosco.